Here we go. Eu, como carioca, eu participo, eu tenho uns amigos cariocas que ficam mandando coisas nos grupos que a gente participa lá, e eu já vi vídeo hoje de supermercado sendo saqueado, eu já vi vídeo de gente baleada, né? Inclusive, nessa ação, a gente teve um monte de gente morta, né? A gente teve policial morto, a gente teve bandido morto, a gente teve 60 e tantos mortos, né? Até agora 64. 64. Que pode subir, né? Porque tem aqueles que estão hospitalizados em situação muito grave, né? Pois é. Meu Deus. Professor, essa ação é uma ação conjunta da Polícia da Polícia Militar com a Polícia Civil, né? Sim. Portanto, encabeçada pelo governo do estado, né? E, bom, eu não tô lá no Rio, mas me parece que as coisas saíram meio do controle, saíram um tanto do controle lá. A gente tem um monte de vídeo aqui das coisas que estão acontecendo lá. Enquanto eu vou pegando aqui, sim. Me conta, assim, quais são as tuas impressões dessa ação, tá? Sim. E se você acredita que essa ação é eficaz. Bem, que é ineficaz, eu tenho absoluta certeza, Igor. Veja, hoje segundo as últimas informações, falam em 64 mortos. Uhum. Só lembrando que no caso dos Estados Unidos, que bombardeou barcos venezuelanos e colombianos que supostamente estariam levando droga para os Estados Unidos, morreram 57 pessoas. Ou seja, só no Rio, em algumas horas, morreu mais que as operações que a Marinha norte-americana está fazendo contra supostos traficantes da Venezuela e da Colômbia. 64 mortos. Isso aí, a quem olha fala, é guerra, é guerra. Ninguém vai imaginar, lembra de cenas de como é uma guerra urbana, lembra de Gaza, é um negócio assim inacreditável. A segurança pública está na Constituição, é tarefa do governador. Então, portanto, é dele, do Cláudio Castro, que pode pedir com antecedência, inclusive, a ajuda do governo federal. Não fez. De acordo com o Ministério da Defesa, é mentira, segundo saiu agora nos portais, que ele solicitou a ajuda do Ministério da Defesa antes de começar as operações, inclusive do Exército, em relação à utilização de tanques. Você que conhece bem a topografia de lá... Como é que ele vai subir o complexo do Alemão de tanques? Imagina, mas não existe. Então, há uma incompetência. Isso daí é mais uma tragédia, porque a gente sabe, para combater hoje é um Estado dentro do Estado. O Comando Vermelho e outras organizações criminosas dominam parcela considerável da cidade do Rio de Janeiro. Não só lá, mas especialmente na segunda maior cidade do Brasil. E tem o controle dali. Controla tudo. Controla a economia, a vida das pessoas, vende gás, o gatunete, é tudo, né? Tudo, tem o controle total de circulação, tem até aplicativo que você tem que comprar o aplicativo do crime organizado para poder circular no interior dessas regiões sob o controle do crime organizado. Então a questão central é que, mais uma vez, tem de passar pelo governo federal, o governo da União. O projeto que tem hoje não é de unificar as polícias militares, mas que tem uma presença maior do governo central, do governo federal, do governo de Brasília, para ficar bem claro, em trabalho conjunto com as forças públicas e estaduais, é central e está sendo barrado, empurrando com a barriga. Eu espero que a partir de hoje, eu sei que é um otimismo barato, Igor, mas que isso auxilie a discussão no Congresso Nacional. Vamos ver, né? Porque o Cláudio Castro era incompetente, ninguém sabia quem ele era um vice-governador do Witzel, que ninguém mais lembra, que foi eleito, que por alguns meses acabou sendo cassado, era um incapaz, não tinha história política no Rio de Janeiro, e essas tragédias que envolvem no Rio Polícia Civil e Polícia Militar são tantas, hein? Se você começar a puxar o fio, lembra a Candelária? A morte dos menores, isso sucede, e o perigo, Igor, não só quem mora no Rio, mas no Brasil, a gente banalizar isso. Acha que isso faz parte da vida normal, porque amanhã é outro dia. E amanhã essa comunidade, são milhares e milhares que lá vivem e não tem nada a ver com esse conflito, vão ter de trabalhar, vão ter de ir na escola, ir na creche. Como é que fica? São algumas coisas que chamam a atenção sobre o que está acontecendo lá. Esse clima de guerra, de guerra deflagrada, bom, isso chama muita atenção, mas também chama muita atenção como os bandidos estão equipados. Eles estavam soltando... primeiro que eles ficam vigiando com um drone. Sim. E segundo que eles estavam atacando os policiais com drones. Então, é um armamento, é um equipamento assim, um tanto avançado, né? Eu não esperaria
que tivesse, o cara como estão fazendo guerra na Ucrânia lá. Exatamente. Com um drone? Exatamente. Aqui no Rio estamos tendo isso. Então, é incrível o armamento hoje desses grupos criminosos, que eles têm armamento pesado. E muitas vezes armamentos superiores ao que tem as forças da ordem, no caso a Polícia Militar e a Polícia Civil. A utilização de drones, as armas pesadas, agora, aí tem treinamento. Quem é que treina os operadores de drones? Quem é que treina os milicianos? Porque eles têm ações, segundo eu estava conversando outro dia com um especialista militar, eu falei, mas eu observei que no caso aqui de São Paulo, da Praia Grande, na trágico assassinato do delegado, então uma coisa tenebrosa, a ação dos que foram assassiná-lo era uma ação tipicamente de alguém que foi treinada por forças militares, né? A forma como eles foram. Então, no caso do Rio de Janeiro, que era uma proporção muito maior, nós estamos falando da segunda maior cidade do Brasil. Olha, não falta dinheiro, hein? Teve Pan-Americano, teve Olimpíadas, teve Copa do Mundo, isso em um espaço de tempo muito curto, né? E recursos tiveram. Teve no final do governo Temer, no último semestre, uma intervenção federal na área de segurança, né? Inclusive o general que está preso hoje, Braga Neto, foi o responsável por essa intervenção, que no fim mostrou-se desastrosa, não reformou o sistema de segurança do Rio de Janeiro, nem em termos de equipamentos, de comando, de trabalho. E falta uma coisa básica, é o trabalho de inteligência. Ninguém faz um bombardeio como esse, e foi um bombardeio, e no meio a comunidade pressionada de um lado pelos grupos criminosos, do outro lado pelas polícias civil e militar, você tem que fazer um trabalho de inteligência, separar uma coisa de outra. O que é o trabalho de inteligência? É o trabalho de informação, de conhecimento do terreno. Nós vimos, inclusive, cenas hoje de rotas de fuga, quer dizer, os criminosos buscam áreas mais densamente, com florestas logo atrás, e se esconde, como nós já vimos em outras cenas, em outras intervenções semelhantes a anos atrás. Vamos lembrar que no governo Sérgio Cabral, no final do governo Sérgio Cabral, em certo momento, com ação inclusive do Exército e da Marinha, eles enfincaram a bandeira brasileira no morro. Quer dizer, dava a impressão de um território conquistado, como se fosse um outro país e não nós, o Rio de Janeiro. Agora, a pergunta é, Igor, até quando isso vai continuar? Até quando nós teremos a separação de duas polícias, que essa é uma das razões também, tem que ter uma polícia só, civil e militar, a relação forte com o governo central e o controle territorial, porque isso se mistura com a política, porque nesses locais tem eleições no ano que vem, para deputado estadual, para deputado federal, 2 senadores, governador e prefeito e presidente da República. E essas populações estão controladas pelo crime organizado no direito de liberdade e de escolha de quem eles queriam votar. Exato. E aí vai entrar a questão, o crime organizado começa a adentrar a estrutura do Estado. Nós não podemos nos transformar num narco-estado, esse é o medo de todos nós. Mas não já soma um pouco, professor? Então, em alguns lugares é complicado. Você vê, se você olhar a região norte, o Rio Solimões e o Rio Amazonas, saindo depois lá no Amapá, os estudiosos dizem que o Amapá, que tem cerca de 900 mil habitantes, hoje tem uma fortíssima presença de organizações criminosas. Porque se a gente olhar o mapa, Igor, dali você vai para o Caribe ou vai para a Europa e alguns passam antes pela África e da África chega à Europa. Ou seja, é uma região, portanto, que está sob controle do crime organizado. Aí eu perguntei para um especialista da Marinha, eu falei, e aí? E o que a Marinha faz? Né? Pergunta óbvia. Ele falou, sabe quantas embarcações nós temos para operar ali? Eu falei, quantas? 3. 3. Ele foi contado um episódio que você fica constrangido. Veio, aí da mesma forma que no Rio, veio uma lancha armada do crime organizado, a lancha da Marinha teve de se abrigar no Igarapé, ao lado do rio, para se proteger da ação de uma lancha de criminosos.